Na quarta-feira passada, nós trabalhamos a pergunta de número 10, que mostrou na Bíblia que Deus, sendo justo, jamais permitiria que o homem, depois que pecou contra ele, ficasse sem castigo. A pergunta 10 do Catecismo de Heidelberg trata desse assunto. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia, se referindo ao pecado do homem, ficasse sem castigo? A resposta é certamente que não, pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixam terrivelmente irado. Por Deus ser justo, a sua ira santa se manifesta contra o pecador por causa da sua desobediência e da sua apostasia, que é abandono da presença de Deus. É importante tratarmos deste assunto, lembrando que a manifestação da ira de Deus, ela não pode ser comparada à nossa manifestação iracunda, ou seja, quando eu me iro, minha ira diante de uma situação, ela é cheia de pecado. A ira de Deus, ela é santa, ou seja, ela não é parcial, ela não se mistura com os pecados com os quais nós convivemos e lutamos, contra os quais lutamos, mas é um justo juízo e o cumprimento da palavra daquele que não mente, quando ele disse que a alma que pecasse, ela morreria. Então, o Catecismo, a pergunta 10, vai nos mostrar que, porque Deus é justo, ele não deixará o pecador impune. E a citação de Gálatas 3,10 nos faz lembrar que todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei é maldito. Porque se você não consegue praticar aquilo que a Bíblia lhe exige, os mandamentos que Deus espera que você cumpra, você não alcançou o favor de Deus, mas você demonstra claramente que o seu coração não é inclinado à obediência. Naturalmente, o homem não é inclinado para a obediência. Então, a pergunta de hoje, que conclui este momento do catecismo, a pergunta 11, vai falar do outro aspecto que muitas vezes nós gostamos de enfatizar. Quando falamos a respeito do juízo de Deus, do inferno, da ira santa de Deus, geralmente quando queremos nos defender, e nós geralmente estamos na defensiva quando o assunto é castigo, nós dizemos, mas Deus não é misericordioso? E o catecismo vai tratar desta pergunta hoje. A pergunta é justamente essa, pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? A resposta é, Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Então, quais são os textos aqui para a gente trabalhar hoje? Vamos primeiramente abrir a Bíblia no livro de Êxodo. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Êxodo 20. Êxodo 20. Versículo de número 6. Versículo de número 6. Deus é verdadeiramente misericordioso. E quando Deus revelou ao seu povo o segundo mandamento, que no versículo 4 se inicia, não farás para ti imagem de escultura, o que é que ele vai dizer no versículo de número 6? Vamos ler o versículo de número 6 juntos? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a Bíblia diz que Deus é verdadeiramente misericordioso. Falando sobre este segundo mandamento, que diz respeito à obrigação do homem de adorar somente a Deus, este mandamento, ele proíbe que o homem adore outro ser, adore a criatura, ao invés de adorar o Criador.
O segundo mandamento proíbe que o homem retire Deus do centro da sua vida e coloque, por exemplo, aqui uma imagem de escultura. Ele diz no versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus condena a idolatria, que é o resultado prático da desobediência e do abandono da fé da parte do homem. O homem, ele se afastou de Deus, mas ele não perdeu o senso religioso. De modo que, vez por outra, você encontra, por exemplo, um programa totalmente incrédulo, que não tem nenhum objetivo de glorificar a Deus, falando de religião. Vez por outra, os homens estão falando de religião. Como pastor, eu estou sempre ouvindo isso numa lanchonete, em uma padaria, se eu estou assistindo uma aula, se eu recebo alguém e que quer conversar comigo, a pessoa às vezes está falando de outro assunto, ela está tratando de outro tema, mas ela entra, ou ela dá um jeito de colocar a religião no meio. Por que isso? Porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, o homem é um ser religioso. Agora, o problema está onde quando o pecado ele entrou na vida do homem, o homem ele começou a achar que poderia adorar a Deus de qualquer maneira. De forma que, quando Paulo escreve aos Romanos, a gente pode verificar isso agora. Se a gente marcar Êxodo 20, vamos para o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Agora nós vamos abrir agora no Novo Testamento. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Observem comigo o que diz a Bíblia a partir do versículo 18 sobre este assunto aqui. Então, Deus é verdadeiramente misericordioso, sim. Ele age com misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas a Bíblia diz que Deus também é justo. E por que ele é justo? Porque ele também afirma que, sendo zeloso, visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Está no versículo 5 lá de Êxodo 20. A gente vai voltar já para lá. Mas aí, o que é que acontece com o homem? Vejam só. O homem, não dando ouvidos ao convite misericordioso de Deus para que se arrependa e creia nele, incita a ira divina. Por quê? O que é que ele faz? Olha, no versículo 18 aí diz, vamos ler juntos no versículo 18, Romanos 1, versículo 18, vamos lá. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. A impiedade é o contrário da vida piedosa. A vida piedosa é uma vida dedicada para o louvor e para a glória de Deus. A vida piedosa é aquela que reconhece que só o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e adoração, e que somente os seus mandamentos apresentam o caminho da vida, que somente o seu evangelho o conduz à salvação em Cristo. Porque a ira de Deus se revela do céu. Ela se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, porque eles detêm a verdade pela injustiça. Ao invés de atenderem, por exemplo, o Êxodo 20, versículo 4, que diz que nós não devemos criar ídolos e substituir a adoração a Deus por qualquer outra criatura, ou adorar outra criatura no lugar do Senhor, ao invés dos homens agirem assim, o que é que eles fazem quando praticam a idolatria? Eles trocam a verdade pela injustiça. E aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo no versículo 19 que, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Salmo 29. A voz de Deus está na tempestade,
A voz de Deus está na tormenta, a voz de Deus está no tremor, a voz de Deus está quando até mesmo o Líbano, que é uma árvore de um tronco muito grosso, que nós não conseguimos nem abraçar, pela força da palavra de Deus, pela ordem do Senhor aos ventos, vem a cair, e não se sustenta se o Senhor disser que caia. Quando os homens não percebem que Deus se manifestou a eles através da obra da criação, eles trocam a verdade e preferem a injustiça e o engano do diabo. E aí o versículo de número 20 diz assim, olha só: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que é que o apóstolo está dizendo? Que as características divinas, que não se podem ver nele porque ele é espírito, são manifestas quando ele mesmo manifesta o seu poder, manifesta o seu domínio, manifesta a sua providência, manifesta a sua glória, através daquilo que desde o princípio do mundo ele fez o homem conhecê-lo como Deus e Senhor, a criação. Vejam novamente o versículo 20, diz: assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A gente pensa que o número de ateus e agnósticos, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus e fazem isso de uma maneira bem formulada, pensada, não é somente aquele que fica falando da boca para fora, a gente pensa que esse número é grande no mundo. Mas apenas 10% da população mundial declara-se agnóstica ou ateia. 90% da população mundial afirma que Deus existe, crê que Deus existe. Obviamente, crê de diversas maneiras, precisa do Evangelho para entender de fato que Deus se revelou ao homem em Cristo. Mas percebam que a própria criação leva 90% da população mundial, e isso inclui os cristãos, a acreditarem que é impossível, que tudo aquilo que nós percebemos que é impossível, que o homem com esta estrutura complexa, quando nós olhamos o corpo humano, a anatomia humana, a constituição psíquica do homem, nós percebemos que o homem não pode ter surgido de uma ameba, que o mundo não pode ter surgido de uma explosão, mas que um ser superior e inteligente, através do poder da sua voz, da sua palavra, fez o mundo do nada vir a existir. Então percebam como é grave trocar a verdade pela injustiça, e por isso Deus é verdadeiramente misericordioso quando se revela ao homem, mas também Ele é justo quando o homem continua trocando o Senhor pelas criaturas. É o que o apóstolo Paulo vai continuar a dizer aí, vejam só. Final do versículo 20, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Versículo 21, vamos ler. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E o 22 e o 23, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Os homens perderam aquilo que Adão percebeu e contemplou antes de Gênesis 3. Quando ele viu a criação e o Senhor então concedeu a ele, entregou a ele a responsabilidade de dar nomes aos animais. E cada criatura, cada ser, ave, quadrúpede, réptil, percebido por Adão, o motivava a glorificar ao Senhor, que na viração do dia tinha comunhão com Ele. Mas o que é que ocorre depois
que Adão, ele peca e ele quebra a aliança com o Senhor. O que é que acontece? Nós vamos ver que na história das civilizações, os homens começam a adorar o crocodilo, começam a adorar a águia, passam a adorar o leão. Eles agora, porque perderam o domínio, se sentiram com medo da criação e atribuíram à criação o estado ou status de divindade. E aí nós vamos perceber que não é diferente ainda hoje, quando os homens eles mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Eles podem até não adorar o passarinho, o cavalo, a vaca, como na Índia é comum, mas eles adoram o homem. Eles adoram a si mesmos quando eles não têm nenhum santo. Mas até mesmo os santos, eles ali constroem as suas imagens, eles retiram das árvores que são criação de Deus, da terra e das rochas criação divina, dos metais preciosos, e eles então se curvam diante daquilo que deveria servir para o seu próprio benefício e para a glória de Deus. O que o Senhor diz e chama de loucura, nós geralmente atribuímos burrice, ou a burrice dos homens. E tomamos até um animal que serve bastante ao homem e dizemos, mas como você é burro, trocar a adoração a Deus para adorar algo que não tem vida. Mas a melhor expressão seria louco, louco. Porque quando o homem cria o seu próprio ídolo, ele está dizendo que o Deus incorruptível não serve mais para ele. Nós não vamos continuar a observar aqui Romanos 1, mas era apenas para ajudar a gente a compreender, ou a nós compreendermos a misericórdia de Deus e a maneira como ele se revela misericordioso e ao mesmo tempo justo. Porque Deus constantemente revela-se misericordioso a nós. Porque o que é misericórdia? Qual o significado desta palavra na linguagem bíblica? Misericórdia é quando Deus não dá para mim aquilo que eu mereço. Misericórdia é quando Deus me permite viver, me permite respirar, me permite obter o sustento para a minha família, me permite ajudar e auxiliar o meu próximo. E mesmo sabendo que eu sou um pecador, Ele me transformar em filho de Deus em Cristo Jesus. Isso é misericórdia. Misericórdia é o prolongamento que Deus concede ao homem, prometendo a ele que não iria mais enviar um segundo dilúvio, porque vocês lembram bem o que aconteceu no dilúvio. Toda a humanidade morreu e apenas uma família foi preservada, o patriarca com seus filhos e esposas. Percebam, irmãos, que quando Deus ele concede aos homens a oportunidade para que ouçam o Evangelho, Ele diz, sim, verdadeiramente eu sou misericordioso, mas não se esqueçam, eu também sou justo. Aí voltemos para Êxodo 20 e, mais uma vez, confirmemos que a justiça de Deus, ela caminha juntamente com a sua misericórdia. O Senhor, no versículo 5 de Êxodo 20, diz, olha, não as adorarás, ou seja, não sejas idólatra, nem lhes darás culto, ou seja, não cultue as imagens de escultura, ou numa extensão mais ampla, não adorem animais, não adorem aos homens, não adorem a si mesmos. Vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque Deus não dá a glória dele a homem nenhum. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, e aí ele mostra a sua justiça, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Ou seja, ele é justo, ao mesmo tempo que ele é misericordioso e faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Pode ter surgido uma questão aí, acender uma lâmpada aí na sua mente. Pastor, então quer dizer que maldição hereditária é verdade? Quer dizer que eu posso
ter herdado uma maldição do meu pai, porque meu pai não era crente, mas hoje eu sou crente. Essa doutrina que diz que depois que você se converte, você ainda carrega a maldição, ela não é bíblica. O que a Bíblia diz é o seguinte: se o homem ele é ímpio e ele cria sua família na impiedade, não espere que seus filhos sejam crentes. Ele está se dirigindo aqui ao povo. Veja, se você conhece a palavra, mas você não ensina a palavra, mas vive contrário à palavra, não espere que seus filhos se convertam. Mas o que é que acontece se, por exemplo, você como eu provém ou veio de um lar não cristão? E aí você foi criado na idolatria, como eu, que rezava terço, ajoelhava no milho, ia para a procissão, fui coroinha de igreja, aquela coisa toda, queria ser padre. E aí, o que é que acontece quando você se converte? Você carrega aquela maldição? Quando você está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então não existe isso. Mas percebam a gravidade apresentada pelo Senhor para aqueles que sempre gostam só de ouvir a respeito da misericórdia, do amor, mas se esquecem que Deus também é justo. E Deus, Ele não é Deus de brincadeira, mas Ele nos convida para que o adoremos e o cultuemos somente a Ele, porque a sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado. E ele deve ser castigado com a pena mais severa, ou seja, com o eterno castigo do corpo e da alma. Do corpo e da alma. É aí onde nós, então, abrimos a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, versículos 45 e 46. E aqui nós vamos caminhar para a conclusão. Nós temos outras passagens que falam sobre a misericórdia do Senhor. Aquela passagem conhecida como a de Lamentações 3, que diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É uma passagem muito bonita, mas percebam que o profeta, que ficou conhecido como chorão, Jeremias, ele recebe a revelação e registra aquele momento em que ele medita sobre a misericórdia de Deus e até diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E ele então recorda das misericórdias do Senhor num contexto de juízo muito sério e duro de Deus contra o povo. Por quê? Porque trocaram a verdade pela injustiça. Aí vejam Mateus 25, versículos 46 e 45 e 46. Já no final, quando Jesus fala a respeito do grande julgamento, vejam que o justo juízo de Deus, ele é tão terrível que ele requer que o pecador seja castigado também com a pena mais severa, ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. E a morte não é aquilo que muitos acreditam, a ser aniquilado aqui, você morre aqui e acabou. Não, Cristo diz que será muito diferente. Versículos 45 e 46 aí, vamos ler juntos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. A expressão aí, castigo eterno, no final do que Jesus está dizendo, quando ele vai julgar os homens e os crentes, as ovelhas ele vai separar dos cabritos, os ímpios, e os crentes serão recebidos na glória porque amaram ao Senhor e guardaram os seus mandamentos, viveram pela graça, foram gratos à misericórdia de Deus, à sua salvação em Cristo, que eles entrarão no reino, enquanto os ímpios, porque zombaram de Deus e não receberam a verdade, eles não serão reconhecidos pelo Senhor. Em outra passagem, em Mateus capítulo 7, o Senhor diz: eu nunca conheci vocês, apartem-se de mim. É o que o Senhor Jesus vai falar para aqueles que não entenderam ou não receberam, seria o melhor verbo, aquilo que o Senhor diz a respeito da sua misericórdia, mas também da sua justiça.
E aí a expressão castigo eterno nos mostra o quê? Nos mostra que o salário do pecado, ele é terrível. Os ímpios, eles não permanecerão na congregação dos justos, eles irão perecer. E como é que a gente escapa então dessa história toda? Porque nós somos tão pecadores como aqueles que não têm a Cristo. A justiça de Deus, ela requeria que a ira do Senhor fosse aplacada, porque houve uma quebra da aliança. Como é que a gente escapa então? Como é que a gente foge da ira vindoura? É quando nós entendemos o significado daquele pacto eterno que o Senhor fez com o seu Filho, amando o mundo de tal maneira a ponto de dá-lo para morrer em nosso lugar. O que acontece na cruz, irmãos, quando Cristo agoniza, quando Cristo ele é morto, quando Cristo experimenta todo o sofrimento, é o peso do justo juízo de Deus sendo derramado sobre ele. O que é que acontece? A misericórdia que nós recebemos, ela teve um preço muito alto, porque a Escritura nos diz que não fomos alcançados ou salvos por prata ou ouro. Vocês percebem o trocadilho aí? Porque os homens que não temem a Cristo adoram prata e ouro. Deus o Pai então não nos salva, nos comprando da escravidão, do pecado com prata ou ouro, mas Ele nos compra com o precioso sangue de Jesus Cristo, que foi morto como um cordeiro sem mácula. Ele recebeu o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, estava sobre Ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então Deus é verdadeiramente misericordioso, sim. Glória a Deus por isso. Ele também é justo, sim. Ele não poderia deixar que o pecado ficasse impune. E o que foi que ele fez? A sua justiça foi satisfeita na vida do seu próprio Filho Jesus Cristo. Por isso nós precisamos de Cristo. Por isso Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso não existe mediação se não for por intermédio de Jesus Cristo, aquele que está entre nós e o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos diz de maneira tão especial que Tu és misericordioso e que, porque as Tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, porque elas são eternas, jamais acabam. Nós temos a certeza de que o Senhor nunca dá o que merecemos. Merecíamos, ó Senhor Deus, o castigo eterno, a morte eterna, porque não há um justo nenhum sequer. Todos estavam transviados, inúteis, não fazíamos o bem. Mas o Senhor morreu, o Senhor Jesus Cristo morreu por nós, atendendo a um pacto onde Ele não falhou, mas foi fiel até a morte. E Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E por isso, pela graça, nós somos salvos, por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós Te agradecemos, porque a Tua justiça sempre revela a necessidade que temos de um Redentor. A necessidade que temos de dependermos do Espírito para vivermos em obediência, porque por nossas próprias forças, Senhor, somos fracos e incapazes. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nesta noite nós podemos renovar a nossa esperança, a nossa certeza de que temos a vida eterna, e a vida eterna nos foi dada em Cristo Jesus, porque um dia conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. É no nome de Jesus que oramos. Amém.